Bom dia a todos e a todas presentes, né, nossos colegas de mineração aí. Eu sou da CBA, Mineração. Nós estamos na cidade de Miraí e Itamaraty, no complexo da Zona da Mata de Minas Gerais. O nosso negócio é a mineração de bauxita. Então, eu gostaria, primeiro, de contextualizar para vocês, né, um pouco do que nós fazemos lá. Então, na primeira foto ali, a gente enxerga o nosso complexo de Miraí lá, onde tem a parte de beneficiamento, estocagem de bauxita produzida e a nossa barragem de rejeito. O nosso processo lá consiste em lavrar, fazer a lavra em céu aberto e depois levar para a planta de beneficiamento e classificar a úmido, né, através de peneiras, fazer a deslamagem, a desagregação num scrubber e fazer a classificação granulométrica em peneira. Então, tudo que está acima hoje de 32 mesh, né, 0,5 milímetro, é recuperado, então isso vira bauxita beneficiada, concentrada para ir para a nossa fábrica em Sorocaba, e o restante que passa, ele é encaminhado por gravidade para a nossa barragem de rejeito, e hoje ele é estocado lá. O que acontece? Qual é o grande problema? É muita água que a gente usa, né? Então, nossa polpa de rejeito sai lá em torno de 15% a 17% de sólido. Então, essa água é destinada à barragem, então a quantidade de rejeito é, no máximo, 17%, e isso daí causa o enchimento rápido da barragem, porque a água, mesmo que a parte que é possível decantar, né, de imediato, a água ficava numa turbidez de aproximadamente 20.000 NTU, que isso daí dá em torno de 5 gramas litro de sólido, e ela era estável. Você poderia deixar, vamos dizer, em grandes paradas de produção de 40 dias, ela não se alterava, ela continuava com essa turbidez alta, então era impossível a gente fazer a devolução dessa água dessa maneira para o meio ambiente. Sendo assim, em 2016, né, a gente começou a produzir lá em 2008, e a gente produziu só estocando na barragem até 2016. Vendo que não seria mais possível, a gente estaria chegando perto da cota do vertedouro, então, em 2016, a gente investiu cerca de 14 milhões de reais numa superestação de tratamento, né? Essa estação já foi concebida, na época, toda 4.0, ela é autônoma, ela não depende de operação. Então, ali, a primeira foto é o retrato do que eu falei, a água extremamente turva, até, vamos dizer assim, grossa de lama. A segunda é uma foto do panorama geral da ETA, que é a água, né, a entrada da água lá, ela entrando, e depois a decantação, ela saindo. Então, nossa estação fazia esse trabalho. Porém, a gente usava para fazer todo esse trabalho, a gente usava o hidrocal, né, que é o cal gel, para poder fazer a correção do pH, usava um floculante inorgânico, né, para a gente poder fazer a microfloculação, só que a carga de material era muito grande, então era necessário fazer uma aplicação robusta de polímeros para a gente poder fazer o afundamento dessas partículas, né? E aí, como a nossa estação é toda automatizada, a gente já optou também desde o início para a gente trabalhar com o polímero que já vinha em gel diluído nos containers. A gente não tem manipulação dentro dessa estação de produto, tudo chega já instalado e utilizado dessa forma. Obtínhamos resultados assim, fantásticos aqui. Esse daqui é a água da maneira que estava entrando lá na estação, no decantador já, e a maneira que ela saía. A gente tem uma legislação lá que a gente precisa devolver ela com pH entre 6 e 9, e a gente precisa devolver ela na turbidez menor do que 100 NTU. E a gente sempre trabalhou em faixas de 20 a 30 NTU, né? Bem além da qualidade exigida para devolução no meio ambiente, porque isso daí também é um compromisso e um respeito da CBA com o meio ambiente. Então, devolvíamos a água, conseguíamos efetividade, fazer tudo na ETA.
O que incomodava desde o início da operação, em 2016, que sempre nos incomodou, era o custo, né, por metro cúbico de água tratada. Quando essa estação foi entregue a gente em 2016, em Taniqui, ela foi entregue com um custo, na época, de 46 centavos por metro cúbico de água tratada. Estava dentro do contrato do projeto, o contrato do projeto era 50 centavos, ela foi entregue a gente em torno de 46. Porém, depois que a CBA assumiu ela, fez o startup, a gente fez um trabalho de Six Sigma logo em seguida, mesmo do ano 2016, e a gente conseguiu fazer algumas mudanças de alteração lá, e imediatamente nós trouxemos ela para 8 centavos. A gente fez mudança, mudamos o produto que foi entregue, a gente trouxe ela para 8 centavos em 2016. Mas o que aconteceu daí para frente? O dólar começou a disparar, os produtos importados, então o preço do polímero, que naquela época eu pagava em torno de R$ 7 a R$ 8 um container com 1 tonelada de polímero, que atendia ela, aquilo de 8 foi para 12, 16, 18, hoje está em torno de 42 mil um container de 1 tonelada. Então, de 2016 para agora, foi de 8 para 40. E isso, quer dizer, todo aquele ganho, a gente começou a ficar apertado. Então, a gente continuou trabalhando no desenvolvimento de polímero, continuou trabalhando no desenvolvimento de outros alcalinizantes que a gente pudesse usar, que tivesse maior custo-benefício. Então, a nossa equipe do laboratório ficou trabalhando o tempo todo. A gente descobriu uma pessoa que produzia esse polímero, pedia a amostra, ia para o laboratório e ia produzindo. E uma coisa sempre intrigou a gente: por que ela sempre mantinha uma suspensão, ela era bem constante, em torno de 18 a 20 mil NTU, independente, podia parar de produzir um mês para uma parada de produção, e não existia uma decantação natural. Então, essa suspensão que ela se mantinha desde quando a gente começou a operar a barragem. Isso daí é uma coisa que intrigava. Então, vamos falar um pouco agora do projeto e como que ele foi concebido. Durante essa busca de novos produtos de polímero, a gente começou a perceber, na verdade, eu e o Jefferson estávamos fazendo, o Jefferson está aqui com a gente aqui, nós dois estávamos fazendo testes de polímero, então nós começamos a perceber alguns fenômenos nos testes. Dentro desses fenômenos, quando a gente ia ajustar o pH, alcalinizar, para a gente poder fazer os testes com polímero ou com outro floculante, a gente começou a perceber uma movimentação na superfície só de você alcalinizar a água. A gente começou a perceber uma movimentação das partículas na superfície, e aí isso já deixou a gente um pouco intrigado. E aí, um belo dia, a gente, para poder adiantar os testes, a gente botou lá uma série de 10, 15 Becker, alcalinizou todos, deixou todos no pH correto para poder receber o floculante, e viemos testando dosagens diferentes de floculante. Surpresa nossa, enquanto a gente fez 2, 3, 4 testes, a gente percebeu que os outros Beckers, eles estavam decantando, coisa que não acontecia naturalmente. Eu poderia pegar uma amostra dessa água e deixar meses, né, parada em cima da bancada do laboratório, que ela ficava meses com a turbidez alta e não acontecia a decantação. Então, aí a gente seguiu aqueles testes lá, mas conversamos muito sobre o fenômeno e fomos buscar explicações, fomos buscar literatura, buscar explicações, e chegamos à conclusão que o que estava mantendo a barragem em suspensão. O que acontece? O nosso rejeito, a porcentagem ainda de 15% a 23% de alumínio, ainda que está no nosso rejeito. E o alumínio, né, a L2+. Então, ele faz a função de um ácido de Lewis. Então, essa carga grande de alumínio no nosso rejeito, ela estava provocando uma nuvem eletrônica positiva. Isso estava fazendo com que as moléculas, as partículas mais finas, elas se equidistanciavam e elas praticamente estavam empilhadas umas sobre as outras numa nuvem eletrônica.
e de uma certa micra para baixo, ela não conseguia peso suficiente para descer. Por isso que ela ficava sempre estável, com a mesma quantidade de sólido, com a mesma turbidez. Então, a gente percebeu que se a gente simplesmente quebrasse essa nuvem eletrônica, a gente conseguia fazer com que a barragem decantasse toda de uma vez. Aí a gente partiu para os testes para ver o quanto a gente precisava de alcalinizante para quebrar, se seria muito. E dentro dos testes, cara, mostrou que não. Que apesar de a gente ter uma barragem extensa lá, hoje a gente estima ter 14 milhões de metros cúbicos de água, fora o rejeito, numa superfície de 127 hectares, né? Mais ou menos, assim, aproximadamente de espelho d'água, quando ela enche mais, vai chegar a 130. Apesar de ter uma extensão gigantesca, eu não precisaria de muito alcalinizante para fazer só essa quebra. Então, a gente fizemos testes em becquerels para a gente chegar na concentração e na viabilidade. Depois, a gente passou esses testes, né, para um piloto, né, com 300 litros de água. A grande dúvida nossa era como aplicar e diluir esse cal em toda a barragem, porque ela é muito grande. A gente aplicasse num ponto, o tempo que ele demoraria para se espalhar. A gente fez dentro de uma simulação de tempo, numa quantidade maior de água, vimos a viabilidade do projeto, né? Em seguida, a gente pensou como que a gente ia fazer a aplicação, então a gente decidiu utilizar a própria estação de tratamento de água, como ela tem um sistema de recirculação, que se eu não tiver com os parâmetros conforme, eu tenho como retornar para a barragem. Então, nessa recirculação, eu consegui colocar o cal e usar a própria ETA para diluir, captar da barragem, diluir o cal e retornar. Então, a aplicação, eu fiz um dia de recirculação na ETA, coloquei aproximadamente 18 toneladas de cal gel, que foi, dentro do cálculo, seria aproximado que eu conseguiria um efeito bom. Por que a gente decidiu? A gente testou vários alcalinizantes, decidimos o cal gel, apesar de ter um custo um pouquinho maior, eu não ia precisar de uma quantidade muito grande, e o cal gel traria mais segurança para a gente do que trabalhar com soda ou outros alcalinizantes mais agressivos. Então, a gente usou a própria estação, fizemos todo o projeto de aplicação. Em seguida, a gente levou isso ao conhecimento, né, do órgão ambiental competente, que a gente ia fazer uma alteração dentro do nosso escopo de uso da barragem, a gente ia fazer um tratamento direto dentro da barragem, fizemos a apresentação, levamos ao conhecimento do órgão competente, e assim que ele sinalizou positivamente, a gente foi e fez a aplicação na barragem, né? Os resultados que a gente conseguiu com isso, assim, primeiro foi um impacto visual gigantesco na nossa barragem, né, que é um legado aí social aí que as pessoas passam lá, fica dentro de uma estrada municipal. Então, a visão que tinha de uma barragem de rejeito mudou completamente. Reduzimos o consumo de produto, praticamente o polímero foi eliminado. Na maioria das vezes, a gente não usa tratamento, a gente consegue descartar ela sem tratamento. E quando acontece de ficar muito frio, dar uma inversão térmica, ela acaba suspendendo um pouquinho, a gente precisa de um tratamento, mas não é mais 18.000 NTU, é em torno de 150, 160, então um pouquinho de floculante inorgânico resolve. Então, a gente tem um maior adensamento na fase coloidal, a gente conseguiu uma curiosidade muito melhor na batimetria, para a gente saber a ocupação da barragem, a qualidade ambiental ali do entorno, da fauna, de todos a fauna e a flora em volta da barragem melhorou muito. A água recirculada para fazer o tratamento de minério também melhorou. O aproveitamento de consumo de reagente, o impacto visual e a economia de energia, que tudo que eu bombeio hoje não preciso mais devolver 30%, 40% para o rejeito. Então, assim, é mais fácil a gente ver o resultado aí, como que era a nossa barragem, e hoje, como que ela se encontra lá, com a água completamente, muito além da qualidade exigida para o descarte. Então, fica aí, além da economia, em torno de... A gente não acabou de medir o ano inteiro, mas está tudo indicando que vai ficar em torno de
entre 700 e 800 mil reais ano, é uma economia permanente, e, maior que tudo, né, é um legado ambiental. Né? Uma coisa é você ter uma barragem de rejeito, outra coisa é você ter um lago bonito, assim, igual esse que a gente tem aqui no Lago dos Ingleses, bem na frente da sua mineração. Né? E acredito que isso daí pode ser replicável para muitas e muitas barragens que nós temos aqui em Minas Gerais. O alumínio ele pode estar bem relacionado com o que acontece com o ferro, porque também é um ácido de Lewis. Então, eu acho que esse é um estudo aí que pode ser abrangido aí, quem sabe nossas barragens todas fiquem dessa forma um dia aí, a gente muda bastante o nosso cenário de mineração. Obrigado.